Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, mis hermanos. Yo soy el pastor Fabricio. Y yo, la pastora Rosana. Y hoy seguimos con nuestra mentoría de matrimonio, para matrimonios. Y estamos estudiando el libro Las 4 Estaciones del Matrimonio, del autor Gary Chapman. Y ya estamos en el capítulo 6, que se intitula Sácale el mejor partido posible a vuestras diferencias. O sea, hoy estudaremos que todos nosotros como matrimonio, como personas, tenemos un carácter, una manera de ser. Y nosotros dentro del matrimonio tenemos que conciliar todo esto. Y hoy entonces estaremos mirando estas diferencias y lo que podemos hacer para que nuestros matrimonios sean funcionales teniendo las diferencias. El matrimonio es un diseño original hecho por Dios, no por los hombres. En Génesis 2:18 nos dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea a él. O sea, Dios ha creado el hombre y la mujer. Y dentro de esto, nosotros fuimos hechos diferentes para que pudiéramos estar juntos completando uno al otro. Y este es que vamos a ver hoy a través de este capítulo. Deus é o autor da diversidade, é o autor das diferenças, é o autor que hace cada um de sua maneira, cada um com caráter, cada um com a maneira de viver. E hoje vamos falar sobre isso, da importância de identificarmos Deus em todas as coisas, mas também da importância de identificarmos e entendermos que cada um de nós outros temos uma maneira distinta de fazer as coisas. Temos uma maneira distinta de buscar as coisas. Temos uma maneira distinta de viver dia em dia. Pero isso não vem do ser humano, como foi falado pela pastora Rosana. Isso é hecho desde o princípio, desde o original. Deus ha hecho o homem de uma maneira e a mulher de uma maneira. Pero esses dois tem que haver uma unidade, um crescimento. Pero temos que entender que essa adversidade ela é para um crescimento. Imagina, se todos fossem iguais, se todos tinham a mesma maneira, se todos tinham a mesma maneira de agir ou fazer as coisas, não teria um propósito. Mas temos que entender que essas maneiras distintas de agir têm que combinar em um só corpo, como se fosse uma só persona. E vamos falar hoje sobre isso. Desde o princípio da criação, Deus ha hecho dessa maneira. Desde quando começou com Adão e Eva, Deus ha hecho dessa maneira. Não há duas pessoas iguais, não há duas digitais iguais, não há duas moléculas iguais. Nada é igual, não somente o ser humano, nada é igual. E vamos estudar sobre isso. Eu também gostaria de fazer algumas referências bíblicas no entorno de nossa palavra. Gostaria que vocês mirassem a palavra em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 e também versículo 17 e 18. Jesus fala assim: porque o corpo não é um solo membro, senão muitos. Se todo o corpo fosse ojo, onde estarás o oído? Deus ha colocado os membros, cada um de eles, em el corpo, como Ele quiso. Muitas vezes usamos esse texto para fazer algumas referências do corpo de Cristo na igreja, pero temos que recordar, o matrimônio é um símbolo também de corpo de Cristo. O matrimônio é como, podemos fazer uma referência, Cristo e a igreja. Então, quando Pablo habla esse texto bíblico para demonstrar a unidade da igreja, hoje fazemos referência também, para mostrar a vosotros a importância que é a unidade do matrimônio. Cada um distinto, pero juntos no mesmo objetivo. Mis hermanos, las diferencias entre las parejas pueden ser fuente de conflicto, como también pueden ser fuente de bendición. Muchas veces analizamos por el lado negativo. Si somos distintos, no va a fluir, el matrimonio no va a seguir, pero no es de esta manera, porque estamos a lo largo de nuestra vida siendo cambiados, siendo forjados por Dios, y con el pasar del tiempo, lo que un día nos atrajo de nuestra pareja puede convertirse
e motivo de conflito, como falei. Um esposo que muitas vezes é metódico, que lhe gusta das coisas mais dentro de uma rotina, e a esposa é distinta, vamos ter uma certa dificuldade para fluir este matrimônio. Pero dentro deste conceito, temos que entender que um completa o outro, como falei. Em 1 Coríntios 13, versículos 4 e 5, nos habla del amor. El amor es paciente, es bondadoso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. E quando entramos em um matrimônio, nós outros temos que sacar de nós outros do egoísmo. Temos que aprender a pensar em la pareja, a pensar em nosso cônjuge e evitar o tema do egoísmo, porque muitas vezes as coisas não fluem por este tema, porque pensamos solamente em nós mesmos e pensamos solamente em nosso bem-estar e não pensamos em nosso cônjuge, que também necessita estar bem. Então, é sobre esto, este amor ágape, este amor incondicional, o amor de Deus nos chama a ver nossa pareja não como inimiga, sino como herramienta de Deus para cambiar nosso caráter e nosso crescimento espiritual. A família é a base de todo. É dentro de uma família que vamos começar a caminhar, vamos cambiar nosso caráter, vamos nos relacionar, e dentro do relacionamento é que ocorre os cambios, é que Deus trabalha com nós para que podamos ter domínio próprio, temperança, ter amor, ter a fé, a empatia e todas essas coisas que são positivas para uma família. Pero por ser um momento que estamos tendo aqui, um devocional, não podemos deixar de falar também de bases bíblicas, princípios bíblicos, para aproveitar a diferença de uma pareja, de um matrimônio, a diferença de um com o outro. Alguns princípios. Primeiro ponto, reconhecer e aceitar as diferenças, está em Efésios capítulo 4, versículo 12 e versículo 3. Com toda a humildade, mansedumbre, suportando-os com paciência os uns e os outros em amor. Solícitos e guardar a unidade do Espírito em vínculo de paz. Aqui essa referência, a importância que nós temos que entender de ter a mansedumbre, de momentos especiais de reflexão. Por quê? Porque quando nós outros temos a atitude sempre de ira, sempre de responder sem amor, vai criando situações difíceis no matrimônio. E muitas vezes guardamos em nosso coração os ataques, as palavras duras, os momentos de ira os momentos difíceis que temos. Todo matrimônio há momentos difíceis, pero o que dá força para prosseguir dia em dia, em crescimento, na unidade que falamos, temos que ter essa base bíblica em nossas vidas. Recorda, tu pareja é diferente de ti, tu cônjuge é diferente de ti, pero temos que reconhecer e aceitar a diferença que temos. A humildade nos permite reconhecer que minha forma de fazer as coisas não é a única maneira de fazer, e também provavelmente nem sempre é a melhor maneira. Temos que reconhecer que temos momentos que estamos equivocados e escutar o que nossa pareja está falando, escutar e buscar entendimento. Pero não estou falando que um tem que ceder mais que outros, os dois têm que ter a humildade de entender que nadie sabe de todo e escutar, porque vosotros, recorda, é solamente um pouco. Em Colossenses 3, versículos 13 e 14, nós vamos falar sobre buscar lo que é bueno em lo que é diferente. Colossenses nos fala, suportando-os uns a outros e perdonando-os uns a outros. Se alguno tuviere queja contra el outro, de la maneira que Cristo os perdonou, assim também hacelo a vosotros. E sobre todas essas coisas, vestidos de amor, que é o vínculo perfeito. Então, quando deixamos de centrar-nos em las irritações, em lo que não é bueno, e começamos a valorar os aspectos positivos
del carácter de nuestra pareja, abrimos la puerta a la gratitud y al respeto mutuo. Esto es muy importante, porque tenemos que buscar lo que es positivo, intentar mejorar cada vez más. Y lo que es negativo, tenemos que evitar las críticas destructivas. Es normal nosotros, en el momento de la ira, empezar a apuntar todos los defectos, todas las fallas, todo lo que no es bueno en nuestra pareja. Pero esto no es bueno. Necesitamos en todo el tiempo intentar levantar, no derrubar. Entonces yo dejo este tópico frisando, hablando que es necesario buscar lo que es positivo, enseñar lo que es positivo, intentar mejorar lo que es negativo. Outro ponto, aprender del outro. Aprender en la caminhada. Lógico, quando começamos nosso matrimônio, os nossos primeiros anos, nossos primeiros passos, nosso primeiro hijo, há diferenças muito grandes, porque são os primeiros passos, pero temos que recordar desde o princípio, aprender de um com o outro, aprender, sacar do melhor de cada passo que damos em nossas vidas e buscar maturidade em cada momento. Hermanos, nem todo, em um tempo difícil, traz prejuízo, porque todo o tempo difícil que passamos traz aprendizado também. Para quê? Para que não cometemos os mesmos erros. Pero como vamos fazer isso se não aprendemos um com o outro? Tendemos a levar somente de nossa maneira. E um texto bíblico que nos ensina, Provérbios capítulo 27, versículo 17, habla assim: erro com erro se acusa. E assim o homem se acusa em o rosto de seu amigo, pero se acusa com sua mulher, homem e mulher. Temos que entender como é erro, quando se juntar, se hacer solamente uma ferramenta. Hermanos, me gusta sempre recordar, somos ferramentas na mão de Deus. Uma pareja, uma família é uma ferramenta nas mãos de Deus, pero juntos, unidos, todo corre pode ser instrumento de Deus, todo para polir as áreas de sua vida, de todos os momentos de sua vida. Quando podemos reconhecer isso, quando nós vamos afinando a caminhada de uma maneira que um já empieza a imaginar que o outro necessita, um já empieza a mirar quando um está mais nervoso e necessita de um tempo para refletir, para pensar, para tomar suas decisões. Sabemos com o tempo já os pontos essenciais para saber quando necessita de um abraço, quando necessita de uma palavra, quando necessita de uma ajuda para se alavancar, quando um começa a fraquejar e o outro traz um ânimo, um se apoia em outro. E como vamos ser assim? Aprendendo dia em dia. E volvemos um pouco lá atrás, entendendo lá humildade de reconhecer que somos falhos e necessitamos de ajuda de um com o outro para prosseguir dia em dia em nossas vidas. Esto es tener intimidad. Cuando tenemos intimidad con nuestro cónyuge, aprendemos de él, aprendemos y sacamos lo que es mejor. Justo voy a hablar sobre el tema de las críticas. Efesios 4:29 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, si lo que va a salir de ti va a perjudicar su cónyuge, va a traer daño a él, mejor que se calle. Es mejor que nos mantengamos calladas muchas veces para que no hagamos daño en nuestro esposo, y así es una regla para toda la vida. Muchas veces nos iramos y empezamos a hablar hasta lo mismo hasta lo que no se debe. Hablamos a nuestros hijos, a los que están más cercanos, y muchas veces dañamos a aquellos que amamos. La crítica constante, ella desgasta el alma. Mientras que la afirmación, cuando tú afirmas lo que es bueno en el próximo, nutre el corazón. Entonces, cuando afirmamos lo que es bueno, aunque sea muy pequeño, comenzamos a construir un ambiente de aceptación, de gracia y amor incondicional. E habla vosotros, nem toda crítica
ela é prejuízo. Então, temos que mentalizar o que vamos falar. Es que de verdad tenemos maneras de hablar. Hay maneras y maneras. Podemos decir una cosa de varias maneras. Podemos decir algo para una corrección con amor, como también podemos en el momento de la ira hablar la misma cosa, pero de una manera distinta. Y esto puede dañar el corazón, el alma de nuestro cónyuge. E a crítica, ela bem analisada, ela também se torna uma maneira de um elogio. Mira, isso passa muito com os homens. Eles gostam muito a criticar, pero elogia muito pouco sua pareja. Porque o homem é um pouco mais racional e mais duro em lidar com as coisas. Lógico, muitas vezes a mulher é muito explosiva, mas muitas vezes o homem, as críticas do homem ferem muito. Então, se a pessoa que lhe gusta fazer as observações, como caminhar, como fazer, ou uma crítica construtiva, recorda, assim mesmo, aquela contínua crítica pode trazer um grande prejuízo no seu matrimônio. Então, é melhor também, quando atua a ser uma crítica, uma orientação, vamos falar assim, traga a solução, não somente critique. Eu também, quando a pessoa faz as coisas muito bem, vai trabalhando, vai elogia, não se queda callado, elogia. Faça os seus elogios, como está lá os passos, a caminhada, o crescimento, pero não estou falando somente da beleza ou do que te chama a atenção, pero também o que é seu trabalho, o que faz, a comida, como cuida de ti, como faz as coisas. Mira, a palavra de Deus nos orienta muito bem, que nós outros, homens, e vou falar um pouco mais adelante sobre isso, pero é muito importante falar nesse ponto também. Nós temos que amar a nossa pareja, nossa esposa, cada um na tua, nossa esposa, temos que amá-la como Cristo amou a igreja. Ao peso disto. Muitas vezes queremos a submissão da mulher, mas não amamos ela como Cristo amou a igreja. Mas como vamos ter isso? A submissão, a atitude de carinho, de amor, mas se nós outros não damos valor como Cristo ha dado à igreja. O que Cristo ha hecho pela igreja? Ha morto por ela. Recorda, nós temos a obrigação de sempre fazer que Deus has nos orientado. Outro ponto, construir um plano em equipo. Pero como vamos fazer isso? Primeiro, cada ponto que falamos ser respeitado. Cada ensinamento de Cristo ser respeitado. Pero vamos fazer uma referência em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Melhores são dois que um, porque têm melhor paga de seu trabalho. Porque se caírem, el uno levanta a seu companheiro. Mira, aí o escritor de Eclesiastes está fazendo uma referência depois da unidade, de fortalecimento. E assim hacemos também nessa referência aos matrimônios. Para que nós outros vencermos, temos que trabalhar em equipo. Solamente não consegue vencer. Solamente não consegue vencer. Mas recordamos que podemos fazer isso em três pontas. Homem, a mulher e Jesus Cristo sempre nos fortalecendo. Se Jesus Cristo sempre ao meio. Jesus Cristo sempre junto com nós outros trabalhando. Não basta com aceitar somente as diferenças. Temos que não somente aceitá-las, mas também trabalhar juntos, fazer que essas diferenças sejam o ponto forte. Cada um juntando um com o outro os pontos fortes e vencer as barreiras, as dificuldades, as necessidades. Temos que planificar as coisas juntos, temos que escutar um e outro, temos que analisar todo ponto, não é? Eu estou correto, eu vou fazer de minha maneira, não. E isso é uma situação muito complicada em todos os matrimônios. Todos os matrimônios passam por essa dificuldade. Não somente um e outro, não somente um que é novo em matrimônio ou muito tempo. Tem gente que há muito tempo de matrimônio, mas não aprenderam a trabalhar em equipe até o dia de hoje. Temos que fazer essa reflexão. E isso falamos a todos. Quem está com 1 ano de casado, ou menos de 1 ano, ou quem está com 30 anos de casado. Tem muita gente que está com muitos anos de casado e respeita as diferenças, mas não trabalha. Respeita as diferenças de um de outro, tem um respeito, porque acostumaram a trabalhar cada um de sua maneira,
Mas não tem unidade em casa, não tem unidade no contínuo dia a dia, não tem unidade na igreja, não tem unidade em trabalho secular, não tem unidade em família. E quem sofre muito é os filhos, porque mira a ausência de unidade. E quando foi casar, quando buscar a sua pareja, vai ter problemas, porque não aprenderam a trabalhar em equipe. Amém. Então, temos que ser uma equipe, um matrimônio funcional. Ele utiliza o positivo de um com o positivo do outro, tentando melhorar cada vez mais. E já estamos concluindo este tema de hoje. E um matrimônio que refleja a Cristo e a Igreja. O matrimônio, como falamos, foi desenhado para reflejar a relação entre Cristo e sua Igreja. E esta relação há unidade, amor sacrificial, paciência, perdão e propósito eterno. Quando aprendemos a ver nossas diferenças como uma oportunidade para crescer em amor, em humildade e em serviço mútuo, entraremos então em la primavera do matrimônio, onde florescem a paz, a harmonia e a satisfação de estar cerca um do outro, de estar trabalhando em conjunto. Como foi falado, nós outros somos um equipo, juntamente com Jesucristo no centro. Assim também, os maridos devem amar a suas mulheres como a seus próprios corpos, porque nadie aborreceu jamás a sua própria carne, sino que la sustenta e la cuida, como também Cristo a la iglesia. É o que nos habla Efésios 5, 28 e 29. Então, mis hermanos, Deus não se equivocou al unir duas pessoas distintas, jamás. Todo lo que Deus hace é perfeito. E Deus não se equivocou a unir duas pessoas tão distintas. Ele tem um plano. Ele tem um plano para o crescimento. Ele tem um plano para a caminhada e um propósito de cada um de vocês, de cada um de nós outros. Ele tem um plano nessa união que Ele ha hecho. Há Deus ao meio de tudo. E Deus não se equivoca. Em Isaías 55 habla também que sua palavra não volta vazia. Também habla que nós outros não conhecemos o propósito de Deus, que é muito melhor que os nossos. Temos que dar ouído ao Espírito Santo. Temos que dar espaço para o Espírito Santo. Temos que caminhar junto com Jesus Cristo. Mas, recordando, temos que fazer nossa parte. Não basta nós outros esperarmos e pedirmos que Deus faça todo. Ele tem poder para isso, tem autoridade para isso, pero é dado a nós outros o livre-arbítrio, é dado a nós outros a condição de elegir o que vamos fazer. E uma das coisas é dada a nós outros poder e autoridade para fazer todas as coisas. Lógico que os milagres vêm de Deus, que os planos vêm de Deus, mas temos que ter ouído para escutar seus planos e fazer nossa parte. Mira, essa é nossa lição de hoje e me gostaria que vocês participassem de cada uma delas. Está sendo espetacular, está trazendo um crescimento e unidade sobre os matrimônios. Invite pessoas para participar junto com nós outros desse estudo e buscarmos cada vez mais a presença do Senhor. Despedimos hoje e queremos agradecer a Deus por nos dar força e sabedoria para caminhar juntos sempre, em unidade, em família. Que Deus bendiga a vida de cada um de vocês. Que Deus te bendiga e nos vemos pronto. Bendiciones.